Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um SB7 Talks. É um prazer enorme tê-los aqui com a gente numa quinta-feira, véspera de feriado, onde eu sei que as duas últimas horas do dia são horas malucas, vamos dizer assim, com muitos desafios, mas eu garanto que vão valer a pena os próximos minutos que a gente ficar juntos, porque hoje o tema é muito interessante, com uma convidada, já adiantando, muito experiente e muito conhecida, e também um convidado interno, que não é muito conhecido, mas a gente está dando uns holofotes para eles aqui. Então, eu sou a Fernanda Zarte, eu sou formada em Engenharia Química, tenho uma pós-graduação em Engenharia da Qualidade, tenho uma experiência aí de 13 anos no ramo de alimentos, indústria de alimentos, onde parte desse período foi na área do pescado, né, na Gomes da Costa, onde eu trabalhei muito tempo com o sistema de gestão, onde a gente trabalhou ISO 9001, ISO 14 e a ISO 45001. E aí, já vindo para a Seara, né, nesse meu último desafio, estou há 3 anos na Seara, e na Seara eu entrei, né, na área de gestão de fornecedores, com o desafio de fazer algumas melhorias, né, junto com a equipe, e a SBCert, né, está nesse momento como nossa parceira, né, de trabalho, e nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco. Obrigado, Fernanda. Nicolas, quem é você? Meu nome é Nicolas, diretor comercial de desenvolvimento de negócio aqui na SB7. Tenho 20 anos, pouco mais de 20 anos de mercado, sendo que 12 desses ligados diretamente à gestão de fornecedores, a projetos de gestão de fornecedores. Então, eu realmente nutro um carinho enorme pelo tema e vamos lá, vamos falar sobre isso, que é muito legal. Bom, vamos lá então. Falando de gestão de fornecedores, a gente fala em assegurar que os nossos fornecedores, a empresa possua um controle sobre os seus fornecedores, para que ele possa abastecer, né, a empresa que somos nós, por exemplo, de uma forma adequada, conforme alguns requisitos. Então, para mim, eu entendo que essa gestão de fornecedores é isso, é você controlar e saber entre os fornecedores como que esses fornecedores estão atuando. Tá? Então, inicialmente, gestão de fornecedores é isso, depois vocês vão me perguntando aí qualquer dúvida. Mas a importância de um sistema de gestão, eu entendo que a gente tem uma fala aqui na Seara que é assim, tudo que começa bem, termina bem. Então, a gestão de fornecedores vai assegurar que nós tenhamos uma boa entrada, né? Então, tudo que é a entrada do processo vai fazer com que comece bem um processo, né? Toda a entrada. Então, ter uma gestão eficiente, para mim, o fundamental é ter critérios para homologação dos fornecedores. Então, quando a gente trabalha com fornecedor, a gente está falando em homologar ele, que é garantir que esse fornecedor, no caso, por um fornecedor novo, qual é o critério que eu vou ter para homologar ele? Depois, para manter durante o período, por exemplo, se eu tenho um fornecedor 10 anos, como que eu vou manter esse fornecedor? Qual é a documentação que eu preciso ter? Né? Então, isso vai variar de empresa para empresa, mas o que é importante é definir quais são os requisitos e os critérios para homologação e manutenção dos fornecedores. Né? E como que eu defino esses critérios? Né? Nós temos aqui uma análise de risco que vai definir. Então, principalmente na indústria de risco, quando a gente fala de análise de risco, é algo muito tranquilo, né? A gente fala de HACCP, enfim. Então, nós definimos os riscos de cada fornecedor. Então, dependendo do risco do fornecedor, nós vamos ter um critério mais apertado ou menos apertado. Então, por exemplo, um fornecedor de ingredientes e um fornecedor de embalagem secundária. A gente não pode ter o mesmo critério, porque uma fábrica de alimentos e uma fábrica de embalagem secundária vão ter critérios diferentes para homologação, porque eu não vou exigir toda uma questão de food fraude, por exemplo, ou um HCP tão profundo de uma empresa que vai produzir papelão, por exemplo. Né? Então, vai aprofundando quanto a isso. Então, você fazer uma análise de risco para você poder definir os critérios, né? Para você poder controlar esses fornecedores. E outra coisa também que é importante é a avaliação de desempenho. Porque se você não avalia o desempenho do teu fornecedor, você não vai saber como que esse fornecedor está. Né? Então, é importante que você consiga através desses critérios, definir uma avaliação dos fornecedores. Eu acho que, não sei se eu respondi tudo.
É não tratar todos os fornecedores iguais, né, Fernanda? Não são iguais, seja por região, seja por fornecimento de matéria-prima, seja pelo país que você está comprando, porque a gente, principalmente em indústrias grandes como a que você está, não compra só de um país, não compra só de uma região. Então, esse mapeamento ele é muito importante para tomar decisão, né? Então, baseado nesse risco, baseado aonde eu estou me expondo mais, é onde eu atuo e onde eu tomo ações mais enérgicas ou não, né? Como você bem disse. Ô, Nicolas, trazendo você para a conversa, você enxerga que, legal, a gente está falando de gestão de fornecedores, a indústria que tem que fazer, a indústria. Todo organismo de certificação ele tem um papel fundamental nesse processo também, né? Claro que quando a gente fala de uma seara que tem todo esse processo mapeado, sistematizado, documentado, sabendo quais ferramentas da qualidade é mais aplicável para cada situação, cada categoria, para cada grau de risco, fica mais fácil. Mas aí o papel da certificadora é realmente executar isso, né? Com cumprindo também os requisitos daquilo que foi determinado pela indústria ou pelo varejo. Diante do risco que eles mapearam, alocar o auditor qualificado de forma adequada e apropriada, da melhor forma, né, com o melhor custo-benefício, também tendo atenção um aspecto logístico, seja com relação ao próprio auditor, mas também para esse fornecedor, né? No final do dia, o papel da certificadora também como um ator dentro de toda essa cadeia, ajudar na qualificação e desenvolvimento da cadeia de fornecimento de alimentos. No final do dia, todo mundo é responsável por isso, né? É claro que, quando a gente fala ajudar, a gente sempre comenta que o organismo de certificação não pode pisar na seara do como, né? Mas é realmente, em uma auditoria de segunda parte, fazer um levantamento de todos aqueles critérios que a indústria identificou como importantes e relevantes para a gestão do risco, para mitigar risco, para ter a proteção da marca, para ter a proteção do produto, para tudo aquilo que a gente sabe que é importante dentro de um projeto de gestão de fornecedores, a certificadora ela vem para executar, buscar dados, transformar em informação e voltar isso para a indústria e varejo para que eles possam tomar a melhor decisão. A decisão, claro, sempre é da indústria, né? Mas é o nosso papel, sendo os olhos da indústria, o varejo, que realmente levante as informações adequadas e volte essa informação para a indústria, para inclusive que a indústria consiga retornar essa informação para a sua base de fornecedores, que aí tá realmente você fecha o ciclo completo para que você realmente consiga desenvolver e qualificar toda essa base de fornecedores. Já comecei a falar demais, né? O pessoal tá falando no chat que não estava me escutando. Eu acho que foi proposital, porque estava falando muito, entendeu, Nicolas? O próximo acho que vai ser você. Ô, Fernanda, diante disso que o Nicolas falou, que a gente pensa em um programa muito mais amplo do que uma simples auditoria, ou do que uma simples avaliação, ou do que uma simples autoavaliação, ou do que uma simples checagem de documento que seja. Por que enrosca? Qual que é o desafio? Por que não acontece? Porque nós três falando aqui parece óbvio, né? Parece uma coisa normal que uma indústria tem que ter essa gestão de fornecedor. Mas qual que é o desafio que você enxerga de fato implementar uma gestão de fornecedores numa indústria? E se você pudesse nos dizer como que foi para você começar o desafio que você teve dentro da indústria, se você puder, claro. Eu entendo que alguns grandes desafios, eles vêm no dia a dia, né? No trabalhar dia a dia com o fornecedor. Quando eu estava falando ali sobre a gente definir os critérios, isso é tudo no início, né? É uma parte mais documental, mais estrutural, mais da gestão. Mas aí quando a gente entra num processo da rotina, a gente tem, por exemplo, não conformidades que acontecem, né? Que a gestão de fornecedores faz parte desse processo como um todo, eu acho que é um grande desafio. Imagina vocês, né? Só vou falar um pouquinho do meu cenário atual, né? A Seara tem 57 plantas no Brasil, né? Nós, da gestão de fornecedores, aqui nós temos uma equipe, né, de gestão de fornecedores da Seara, nós atuamos com essas 57 plantas e em torno de 670 fornecedores. Então, quando a gente fala disso tudo, no dia a dia, é um baita desafio, né?
porque a gente pensa, nossa, como eu vou gerenciar tudo isso? É a unidade acionando, porque chegou uma carga com problema, e nós vamos ter que acompanhar e verificar toda a questão das não conformidades que ocorreram, que às vezes é uma não conformidade simples, mas pode ser uma não conformidade crítica, então a forma de tratativa também é diferente. Por exemplo, ter um pacote avariado é uma forma, ou ter um corpo estranho é outra forma, né? Então a criticidade vai mudar. Então, um grande desafio é fazer com que a gente consiga trabalhar nessa parte de desenvolvimento tanto da não conformidade. Por exemplo, hoje eu tenho o desafio da planta, né, nossa, que vai estar lá, porque eu falo sempre assim, que nós, a gestão de fornecedores, a gente fica no centro de várias áreas. Eu acho que isso é comum para várias empresas, né? Então, a gestão de fornecedores que eu trabalho hoje, né, a gente trabalha linkado com suprimentos, que está envolvido mais na questão de custo, né, da questão de valores, né, envolvidos com fornecedor, negociação. Aí tem a área de P&D, que vai ver o produto, que vai aplicar no produto para chegar no produto final da Seara. Também temos a qualidade da unidade, porque a Seara, pelo tamanho da empresa, né, nós temos diversas áreas de qualidade segregadas dentro da nossa qualidade maior, né? Então, na planta tem uma área de qualidade que vai receber, que vai inspecionar o produto e vai garantir que se esse produto está bom numa amostragem, né, adequada que a gente tem, como que está esse produto, né? Fazendo essa inspeção de recebimento. E aí a gente faz essa tratativa com o fornecedor. E muitas vezes essa tratativa é um desafio muito grande. Por quê? A pessoa que está abrindo a não conformidade abre de uma forma muito simples, que o fornecedor não entende, ou às vezes o fornecedor responde como não procedente. Não, para mim não procede essa não conformidade, não é um problema meu, é um problema de vocês, e a gente fica nesse meio do caminho aí para tentar resolver. Mas eu entendo que a área de gestão de fornecedores é muito estratégica para a resolução dos problemas. Então, isso é um grande desafio de você conseguir implantar uma gestão de fornecedores bem efetiva. Nós aqui no time, né, até a minha gestora, que é a Michele, ela entrou na nossa área quase 4 anos atrás, e ela reestruturou o time, fez toda uma mudança de estrutura, onde nosso time hoje é um time todo depois dela, né, novo, tinham outras pessoas mais antigas que saíram, mas quem está hoje, né, é um time bem coeso, onde a gente conseguiu mostrar e fazer uma gestão bem efetiva. Além das não conformidades, a gente faz muito acompanhamento com o fornecedor. Então, isso também eu vejo como um grande desafio. É o acompanhar, é o estar no dia a dia com ele, é falar, olha, fornecedor, você está com muita não conformidade, eu preciso trabalhar contigo para te desenvolver. Ou vai passar por uma auditoria, né, que é o processo que a gente também tem, que a gente vai comentar depois com a SBCert, passa pela auditoria, o fornecedor é reprovado. Mas é um fornecedor que já estava fornecendo para a gente, porque ele foi reprovado. Né? E que trabalhos que a gente vai fazer, né? Porque um fornecedor estava aprovado e agora ele ficou reprovado. O que eu vou fazer para desenvolver esse fornecedor? Né? E aí o que a gente vai falando é o que a gente conseguiu implantar agora, que é a parte do sistema de gestão junto com a SBCert, né? Que aí entra para ajudar muito a gente nesse processo. Nós tínhamos, na nossa gestão, em torno de 5.000 documentos, né, para fazer gestão. Lembrando que esses 5.000 documentos, isso também é um grande desafio. Tantos documentos que, claro, são requisitos da Seara hoje, né, nem toda empresa vai ter a mesma quantidade, né, de documentos, mas para os nossos 600 e poucos fornecedores, nós temos em torno de 5.000 documentos. E como fazer uma gestão de 5.000 documentos, pensando em 3 categorias principais que nós temos, entre as pessoas, sendo que cada documento é válido numa validade totalmente diferente, né? Um é válido por 1 ano, outro por 3 anos, e você controlar isso manual. Era como era o processo antes. Né? Então, e aí a gente fez toda a parte de automatização junto com a SBCert nesse trabalho aí de parceria. Existe esse desafio da gestão de fornecedores também interna, né, Fernanda? Porque ao mesmo tempo que a indústria precisa ter uma qualificação dos seus fornecedores, ela também precisa comprar dos fornecedores e o fluxo da fábrica não pode parar. E aí que vem uma sinergia muito interessante, que foi o SBCert System e toda a parceria nossa, que permite entregar uma informação talvez um pouco mais pronta para todo mundo tomar decisão. E a gente começou aí gestão de documento, auditorias, autoavaliações e tudo que faz a gente às vezes ficar um pouco maluco, mas no final dá certo. E Nicolas, se você pudesse começar a rolar a bola desse projeto maravilhoso que a gente tem feito junto com a Fernanda
e a Fernanda também complementar, porque tem sido muito legal, pessoal, que a gente tem conseguido entregar bastante informação para tudo isso que a Fernanda trouxe, de tomada de decisão, tomada de ação, contato direto com o fornecedor, porque gestão de fornecedor não é isso que eu compro, vamos dizer que eu compro uma matéria-prima de um fornecedor uma vez por ano. Eu não posso falar com esse fornecedor só uma vez por ano. Eu tenho que estar em contato com ele direto. Eu tenho que estar todo dia preocupado com ele. Então é isso que a Fernanda está. A Fernanda está preocupada porque o ano que vem ela vai precisar comprar dele de novo, mês que vem de novo. Então tem vários documentos, tem vários requisitos, depender do risco que ele é, que precisam ser controlados, e sem ferramentas fica um pouco mais difícil. Então a gente tem caminhado juntos, vamos dizer assim, para conseguir tornar a informação mais clara. Até antes, adicionar um ingrediente aí na questão do desafio, né? Eu acho que um ponto-chave do sucesso, né, encabeçado aí pela Fernanda e até os pares dela, né, foi a questão da proximidade realmente com o fornecedor, como você disse, Matheus. E a partir do momento que a gente vinha realizando as auditorias e fazendo a gestão de documentos, verificando uma série de informações, a gente promoveu uma série de webinars com temas relevantes para eles. É aquela questão que eu comentei antes, né? Voltar informação para a cadeia. Não só ir lá visitar e avaliar um critério conforme não conforme, mas também voltar informação para eles desde o início, falando da importância da indústria em visitar e avaliar os critérios daquilo que foi determinado como maior ou menor risco, né? Então, assim, na medida que você vai lá, visita, coleta informações, volta, transformar um relatório físico, esse é um grande diferencial. Transformar um dado físico em informação realmente para uma tomada de decisão e depois voltar a isso. E o elemento que eu vejo que é chave a gente já fez esse ano 4 ou 5 webinars reunindo uma infinidade de fornecedores, sempre com temas muito relevantes para levar a informação para a cadeia, para levar a informação para que realmente eles consigam promover um desenvolvimento, se qualificarem, porque como a gente vem falando assim, no final do dia, a gente está falando de um alimento mais seguro na ponta para o consumidor. Esse é o ponto. Ou é muito desafiador esse contato próximo com o cliente, que nem a Fernanda trouxe um número interessante, né? São mais de entre 5 e 6 mil documentos. Se a gente colocar aí por dia útil do ano, se não tiver uma ferramenta, é bastante documento que precisa controlar por dia para dar resposta a quase 60 unidades do tamanho de uma empresa como a Seara. Então, realmente, eu queria realmente colocar isso, porque um elemento chave é a proximidade com o fornecedor e trazê-lo para a mesa. Desde o start do projeto, do programa, né, desde a importância, reuni-los e falar assim, olha, a partir de agora a gente vai caminhar dessa forma. Por quê? Por causa disso, seja por acesso a mercados, ou exigência de mercados, ou uma certificação, mas no final do dia, no mínimo, é um mapeamento de tudo que está acontecendo na cadeia para que volte informação e a gente consiga desenvolver. Feito esse registro, indo para o projeto, para passar a bola para a Fernanda, esse projeto, poxa, eu tenho um carinho especial desde aquela nossa primeira reunião lá na unidade de vocês. O que a gente aconteceu assim, a Fernanda postou muito numa ideia que a gente colocou, numa apresentação que a gente colocou, ou algo, uma linguagem um pouco diferente que se traduz exatamente nisso, né? Uma proximidade tanto de nós como empresa, como organismo de certificação, junto com a indústria, entendendo todas as particularidades, requisitos, critérios daquilo que foi mapeado e é necessário para que tenha uma boa entrega de tudo isso, mas também olhando para todos os fornecedores, para uma base bastante relevante de fornecedores, também como levar um auditor que conduza bem uma auditoria, leve segurança também para o auditado, e tudo isso da melhor forma, sem ter ruído, tem desafio, claro, falando assim parece muito fácil, mas para que realmente a gente consiga entregar e garantir realmente as informações que o fornecedor precisa. Mas ninguém melhor do que a pessoa que está lá operando, até para falar para a gente dos desafios com o prestador de serviço dela, para falar assim, puxa, aonde doeu mais, aonde foi mais tranquilo do que a nossa querida Fernanda. Vai lá, Fernanda. E olha, só um adicional. Fernanda, fique à vontade, inclusive, de falar o que não deu certo, por favor, porque é importante, porque... Pensa que vai ser fácil, não vai ser.
mas é gratificante o resultado, né? Sim. Então, eu acho que isso que é o importante da gente entender esse processo, né? O quanto nós temos controle hoje sobre os nossos fornecedores, né? Cada vez mais. Então, contando um pouquinho, até uma das coisas que eu acho que é uma barreira muito grande é a comunicação entre, né, entre as partes também, né, é difícil. Quando você trabalha no desenvolvimento, mune mais os fornecedores com mais informação, que é o que o Nicolas estava falando, em relação aos webinars que a gente fez ao longo desse ano. A gente já fez o ano passado, e agora esse ano já com a SB7, né? E os fornecedores, eles recebem muita informação, porque a gente tem desde um fornecedor muito grande, uma multinacional, como a gente tem fornecedores um pouco menores. Então, a gente precisa dar um suporte para aqueles que estão precisando também de ajuda. Então, falando do projeto, né? Quando eu entrei na Seara em 2021, né, a Michelle, que é a minha gestora, já estava ali, e a gente vamos entrar aí na indústria, né? Eu saí de um desafio de uma empresa e vim para uma outra totalmente diferente depois de 10 anos. E aí eu olhei e falei, nossa, não pode, que é muito manual isso, né? Vamos ter que automatizar, porque eu trabalhava muito com sistema na outra empresa que eu trabalhava. Então eu falei, não, a gente tem que automatizar, e aí foi amadurecendo a ideia. Claro que no começo a gente estava estruturando a área como um todo, então precisava primeiro organizar todas as questões da área em si, e depois a gente pensar num sistema. Quando tivesse tudo mais redondo, nós conseguirmos um sistema. E aí eu fui buscar, né, no mercado empresas que tivessem possibilidade de um sistema de gestão de documentos para fornecedores, né, para fazer a gestão dos fornecedores, mas que também fosse uma empresa, uma certificadora que tivesse auditoria de fornecedor também, porque nós hoje na Seara nós temos auditorias de fornecedores, né, pelo prestador de serviço, que é a SB7, no caso, né, a nossa. Então, em torno de 100 auditorias por ano, né, nós temos hoje contratado, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é esse o número que nós temos, porque hoje também a gente não conseguiria dar conta de sair, cada analista, especialista, enfim, ir até as empresas fazer as auditorias, nós não conseguiríamos isso em tempo hábil. Então, nesse processo inicial, eu fui contatando várias empresas, e aí no começo né, no início já tem o desafio, não tem dinheiro. É a primeira coisa que você vai ouvir. Então, assim, não sou só eu que ouvi isso, né? A minha gestora vai estar rindo, com certeza, mas outras pessoas também. Então, acho que isso é uma barreira inicial que todo mundo vai ter. A primeira coisa não tem dinheiro. Então, o que você vai conseguir fazer com menos custo possível? Então, eu comecei a buscar as empresas onde a gente via sistemas, né, tipo grandes, médios, enfim, de todos os tipos, mas também de todos os preços, né, onde a gente via um custo muito alto. E aí, a primeira coisa é isso. Depois, o segundo ponto é você convencer a gestão, né? Que aquilo é importante, que aquilo vai trazer resultado. E aí, se fica uma dica aí, acho que é uma dica bem importante para todos, é embasar isso muito tecnicamente, né? E a SBCert ajuda vocês a fazerem isso, nos ajudaram também a apresentar para a gestão, né? Para a diretoria, para a gerência da tua empresa, para mostrar qual é o resultado bacana que vocês vão conseguir ter, resultados, né, em relação ao projeto, né, quando você implementa uma ferramenta que vai ajudar na gestão, na automatização do processo. Então, eu fiz todo esse trabalho de convencimento, não, beleza, dá para fazer, mas não tem muito dinheiro, vamos planejando, vamos organizando, e a gente foi nesse processo. Então, nós começamos nas conversas, foi uns 6 meses, eu acho, aí, né, Nicolas, de conversas, Foi. né? Foi uns 6 meses. E assim, uma coisa um diferencial da SB7 também, né? Nós ficamos, a nossa equipe de gestão de fornecedores fica em Itajaí, né? E o Nicolas e o time vieram para Itajaí, isso faz toda a diferença. Eu acho que isso causa uma empatia, né, com o cliente, né? Então a gente gostou bastante, né, disso, a proposta que foi apresentada, tudo que a gente falava, não, mas isso dá para fazer, isso dá para fazer, então a gente conseguiu Sempre dá. fazer um sistema, sempre não, o Nicolas para ele tudo dá para fazer. Então, é o time que às vezes fica preocupado, né, mas tudo certo. Então, acho que foi muito importante esse começo. Então, se eu posso falar pontos que as pessoas precisam, né, numa implantação de um sistema de gestão de fornecedores, é olhar a questão do orçamento, a questão do que vocês têm disponível. E eu acho que a SB7 ela é muito parceira mesmo de negócio para trabalhar junto e tentar fechar um acordo bacana, né? Que é o que a gente Poxa, fechou, né? Que a gente já tinha as auditorias, né?
E o que você está falando é muito legal, Fernando, porque traduz o DNA da empresa. Se eu pegar a câmera e colocar ali para baixo, eu tenho certeza que o pessoal vai ficar muito feliz, porque esse é o DNA da SB7. É estar próximo, como eu disse antes, é estar próximo da indústria, estar próximo do cliente, né? Isso é muito importante e, assim, já fiquei muito feliz em... Mas você estava falando, né, de um desafio, né, desde o começo, né? Seja de ter uma oportunidade. Primeiro, uma abertura no orçamento, né, para defender isso junto à sua diretoria, que é uma empresa grande que tem, a gente sabe, de um compromisso, de uma alta direção, já com qualidade e tudo mais, mas você tem a questão de uma limitação, às vezes, orçamentária, né? E aí tem um parceiro de ajudar a levantar dados, porque se a gente buscar os dados que você falou, comentou, né? Poxa, são 5, 6 mil documentos. A implementação do sistema, o quanto otimiza o tempo dos analistas para que aí sim, com informação, você ter garantia de que aí sim você vai tomar uma decisão mais rápida e vai Uhum. usar essa inteligência para tomar decisões mais rápidas, né? Mas fora esse desafio inicial, então aí você tem risco mapeado, categorização de fornecedor, você identificou todos os seus fornecedores, então, espalhados pelo Brasil todo, porque são 57 unidades da Seara e tudo mais. Ato seguinte, fechou com uma empresa. Qual é o dia a dia, o maior desafio, aquilo que realmente fala assim, puxa, agora isso aqui está difícil, é uma barreira ainda maior que eu não tinha imaginado antes. Ou não, agora corre tudo bem, agora está muito tranquilo, auditor auditado, responde não conformidade, chega tudo certinho para você e deixa para suprimento só comprar e fica tudo ok. Não é bem assim, né? Mas a gente vai nos desafios fazendo com que tudo aconteça. O que que tem uma questão, assim, eu acho que é importante olhar também, na implantação, né, o processo. Você tem que estar com a equipe bem coesa e todo mundo alinhado, né? Porque às vezes as pessoas elas não estão na mesma página, né? Então, é um processo de você levantar documento, é um trabalho muito grande de incluir documentos nesse início, mas depois, quando está tudo pronto, é incrível, assim. Hoje nós temos indicadores, que era uma coisa que a gente não tinha, tantos indicadores em relação à avaliação do fornecedor, qualificação, em quais locais eles estão. E aí o desafio grande é equipe, né, que é bom a gente olhar, né, está todo mundo coeso na mesma página, porque sempre vai ter alguma pessoa que vai dizer, ah, mas não vai dar certo, mas a gente já tentou dessa forma. Não, mas lá no passado a gente implantou um sistema assim e não funcionou. Então, tu tem que passar pela essa barreira de ouvir os nãos e seguir. Foi assim que eu consegui, né, implantar, porque foram vários nãos, né? Eu falo isso para a equipe, para a minha gestora, porque foram muitos nãos que a gente recebeu internamente e no fim deu tudo certo, né? Então, é um grande trabalho de você colocar os documentos, passar pela SBCERT, validar, avaliar, mas o quanto é gratificante depois disso você ter uma base de dados única que vai ter. Hoje nós temos todas as informações, né, dos nossos fornecedores dentro dessa base de dados, porque as nossas unidades elas acessam. Né? Imagina que nós temos 57 plantas da Seara. E as unidades elas passam por auditorias. Uma auditoria de cliente, uma auditoria BRCGS, porque algumas plantas, né, nossas são BRCGS, ou são certificadas halal. Então, toda essa documentação está dentro desse sistema, onde a unidade entra e acessa. Facilidades que a gente tem. Hoje a gente tem, além de uma trilha de documentos, onde nos requisitos é os obrigatórios para cada tipo de fornecedor, também tem a validade, onde a equipe da SB7 também trabalha junto conosco e faz toda a gestão desse documento com os fornecedores. Então, nós não precisamos mais, né, mandar um e-mail para o fornecedor, solicitar isso para eles. Hoje é a SBCert que faz esse trâmite para nós. Então, aciona o fornecedor só quando ele não responde, enfim, que demora, que esse é um grande desafio também. Né? Nós temos fornecedores que demoram muito para responder, né? A gente tem dificuldades de comunicação, talvez vem SBCert, às vezes não, né? Não dá atenção. Aí, quando a gente manda o e-mail, fulano, vocês podem responder? Eles respondem rápido. Então, tudo isso, né, foram grandes desafios, mas que toda essa construção vale a pena, né? Então, nós começamos em início de 2023 ali, né, todo esse processo,
E hoje, agora, final de 2024, claro que nós demoramos um pouquinho mais pela questão orçamentária, nós tínhamos que esperar virar o ano, né, para ter orçamento para isso, mas tudo é possível desde que, né, se olha assim, o que eu preciso para isso. E eu acho que a SBCert foi fundamental na adequação do sistema, porque a SBCert tem um sistema e nós falamos, não, mas a gente não quer só isso, a gente quer isso, isso, isso e isso. E aí o Nicolas só dizia, dá para fazer, tá tudo certo. O pessoal da TI lá atrás estava enlouquecido, né? Como que eu vou fazer tudo isso? Então vamos fazer uma autoavaliação. Como vai ser essa autoavaliação? Vamos colocar alguns requisitos específicos, né? Alguma outra avaliação necessária. Essa trilha de documentos, que é um vai e vem, né? De definição de trilha. Então, acho que isso foi bem relevante, e de ter um plano, sabe, pessoal? Eu acho que isso é muito importante, ter um cronograma de atividades bem estabelecido, porque tudo que a gente planeja e vai executando, né, o planejamento ser maior do que a execução, nós vamos ter um resultado melhor. Então, a gente demorou um tempinho no planejamento, mas hoje o resultado também, né, tá vindo. Então, planejar, definir bem certinho as ações, alinhar, né, e fazer essa customização. E eu acho que para a SBCert também a nossa criticidade, né, não só como Seara, como JBS, né, porque a equipe JBS, nós temos a Friboi junto conosco, a Seara Margarinas, e tem outros negócios entrando também, nós, como somos muito críticos, né, na conversa, no dia a dia, a gente, mas isso aqui tem que melhorar, mas isso aqui tem que melhorar. Eu tenho certeza que o sistema hoje é outro do que aquele que a gente começou lá atrás. E ele acaba tendo Eu acho que é sempre importante relembrar isso. Naquele começo, como a Fernanda disse, pessoal, 5, 6 mil documentos, começando a implementação, começando a mudar o formato de contato com o fornecedor, formato de visualizar todas as informações. Então, isso no começo parece que não vai dar certo. Parece que, nossa, estou mexendo muito numa estrutura. Mas é que está mudando o formato. Vamos dizer assim, acoplando uma ferramenta que vai ajudar depois que tudo estiver lá dentro, né? Então, não foram, sem dúvidas, não foram só flores. Tivemos alguns caminhos mais doloridos, que faz parte, porque é isso. Uma gestão de fornecedores, ela é particular de cada indústria. Eu não tenho uma única gestão de fornecedores. Então, você que está na sua gestão de fornecedores, você que é chefe de qualidade da sua indústria, está tentando implementar, tem muita coisa parecida, mas tem muita coisa diferente. Então, é importante entender a sua realidade, entender o conceito de gestão de fornecedores, que acho que a Fernanda e o Nicolas foram muito claros, assim, e daí sim começar a aplicar na sua realidade, em começar a entender, porque aqui a gente falou de autoavaliação, aqui a gente falou de checagem de documentos, aqui a gente falou de auditoria. Então, cada tipo de fornecimento da sua realidade vai ditar o tom do que você consegue fazer. E, gente, gestão de fornecedores não é só de embalagem. Eu tenho gestão de fornecedores de fornecedor de boi num frigorífico, fornecedor de FLV num varejo. Então, gestão de fornecedores, o conceito é tudo, é todos os fornecedores que a gente tem. E aí, o jeito e a comunicação que eu acabo tendo, por exemplo, com um pecuarista é diferente de uma empresa de embalagem. Então, é importante entender aonde a sua indústria está inserida, qual é a realidade de fornecedores que você tem. Porque, por exemplo, sim, nós temos trilhas que vamos aí investigando e tirando as melhores informações do fornecedor para mandar para ele a melhor checklist possível ou direcionar ele para qual resposta ele precisa coletar, mas às vezes pode não funcionar em outra cadeia de fornecimento, e aí a gente vai para o velho telefone e diz que agora faz assim, né? Não faz assim. Então, agora liga para as pessoas, bate papo, então pede a informação. Então, acho que da minha parte aqui, todas as ferramentas são muito boas. Todos os formatos de gerir estão muito bons. O que importa muito é entender qual é a sua realidade interna, como a Fernanda disse. Então, assim, teve desafios internos. Desafios internos na SBCert, desafios internos na equipe da Fernanda
e depois os desafios externos, que é a sua realidade, como está a sua cadeia de fornecimento. Porque a gente tem fornecedores muito importantes para a indústria, temos fornecedores menos importantes, temos fornecedores muito qualificados, temos fornecedores nada qualificados, e a indústria precisa conseguir. Então, o foco nosso desse projeto foi realmente tentar entender a realidade de cada indústria. O nosso sistema, a nossa parceria, eu diria, tem que entender isso. Ela tem que entender que cada um é de um jeito e que cada um precisa de resultados diferentes e formatos de ver o resultado diferente, porque no final do dia é isso. Você tem um fornecedor alimentando, você fazendo toda essa gestão e o pessoal de suprimentos comprando, vendo tudo a mesma coisa, porque é tudo on time, é tudo ao vivo, né? Então, esse é o desafio de gestão de fornecedores, né? Então, demanda muito mais que você que está pensando em implementar a gestão de fornecedores, muito mais conceito do que checklist. Vamos falar desse jeito. Então, precisamos entender o conceito de gestão de fornecedores, aplicar isso dentro da minha realidade e aí sim ir atrás de ferramentas, né? Então, acho que esse é um ponto muito importante. Antes de eu falar os 3 conselhos, eu vou só complementar uma coisa que você estava falando e me veio também, acho que é isso importante falar. Quando a gente tem, né, essa gestão de fornecedores bem implementada, né, quando você tem numa empresa, por exemplo, a nossa, muito grande, ela acaba sendo descentralizada, as coisas não são unificadas, né? Nós temos aqui três pessoas que trabalham com essa parte da gestão de fornecedores. Então, cada um tinha o seu controle, cada um tinha o seu local, cada um armazenava de um jeito. E o que acontece? Depende da pessoa. E hoje não, a gente criou um sistema de gestão que não depende só da pessoa, depende de tá no sistema. Então tá mais completo, tá de uma forma automatizada e uma forma de um único local. Então, por exemplo, se uma pessoa sai de férias hoje, a outra consegue cobrir, tá tudo no sistema, não tem dúvida, não tem aonde tá. Contato do fornecedor que fica ali, um dashboard muito bom, por exemplo, eu passo muitas informações para minha gestora, mas precisou passar informação geral de fornecedores, de quantos são certificados ou quantos são auditados, que a gente também tem esses dashboards que são perfeitos, inclusive, gente, olha, os dashboard é incrível, eu adoro aquele dashboard. Então, a gente consegue, qualquer pessoa que entrar no sistema consegue visualizar, é muito simples, é muito intuitivo. Então, eu olho ali, eu sei quantos fornecedores tem, quantos têm certificado, quantos são auditados, quantos estão em qualificação, quantos ainda não, ou estão reprovados, né? Então, acho que isso ajuda muito, tá, na gestão. Bom, vamos lá, e os 3 conselhos. O que eu vou aconselhar? Uma empresa, como você falou, uma empresa menor, que ainda não está nesse processo, eu acho que a primeira coisa é identificar os seus fornecedores. Quem são os seus fornecedores? Né? Quando eu entrei na Seara também, sim, já tinha um processo de gestão, mas a pessoa que saiu acabou deixando um pouquinho bagunçado. Então, de informação, eu cheguei, meu Deus do céu, quem são meus fornecedores? Né? Aí pedia para um para outro, daí muita gente, né? Imagina que é uma empresa grande, né? É muita informação, tu não sabe com quem pedir. Então, uma empresa, primeiro conselho é saber quem são os seus fornecedores. Depois, entender qual que é a classificação de risco para eles, né? Qual que é a importância de cada um deles, para você começar a definir critério, né? Criar um procedimento, né? Isso que é a base de tudo, né? Ter um procedimento, um processo que defina quais são as regras para esses fornecedores. Então, assim, para você começar, é isso, é identificar o fornecedor, né? Saber quem eles são, definir regras, critérios, e depois monitorar esses fornecedores e acompanhando. Eu acredito que são 3 pontos bem importantes. E o acompanhamento, ele vem em relação a uma avaliação pontual de fornecedor que você vai fazer, anual, semestral, através de não conformidades, né? Então, o sistema, por exemplo, de avaliação de fornecedor, nós usamos hoje um percentual de inspeção de recebimento né? Então, você pode ter uma boa inspeção de recebimento e garantir, ver se esse fornecedor quando ele recebe o produto, está tendo tudo certo, não conformidades, né, que a gente tem dos nossos produtos, e também se o fornecedor é auditado ou é certificado. Então, isso é um critério específico que a gente já tem que vai avaliar esse fornecedor. Então, hoje, falando, eu não sei se, né, eu vendo o nosso cenário hoje, e uma dica que eu posso dar é isso. Olhe os seus fornecedores, conheça os seus fornecedores, que vai te ajudar muito na gestão. E depois vai trabalhar no desenvolvimento e outras coisas que vão vindo pela frente.
Poxa, até pegando um gancho, exatamente do que a Fernanda De falou, uma vez que você avaliação identificou e seus gestão de fornecedores. fornecedores, você determinou grau de risco, né, diante daquilo que é a particular da sua empresa, né, então você determinou o que que é grau de risco, e aí você pode se utilizar de ferramentas distintas da qualidade que é à disposição de você. Então pode ser, você não precisa auditar em loco todos os seus fornecedores. Não, absolutamente. Você pode utilizar-se de outro expediente, outra ferramenta para que faça isso. Pode ser uma auditoria remota, pode ser uma autoavaliação, né? Então, assim, poxa, pode intercalar. Então, dependendo se é um risco médio e eu quero homologar fazendo uma auditoria em loco, se ele teve uma boa pontuação, acima de 95% daquilo que você considerou mais determinante, aquilo que vai mitigar seu risco, você pode intercalar com uma auditoria remota, você pode fazer uma autoavaliação. Isso tudo pensando naquilo que a Fernanda comentou, que inicialmente, evidentemente, que um aspecto orçamentário ele vai ser relevante. Claro que, por exemplo, puxa vida, mas a auditoria do fornecedor, às vezes o fornecedor quem arca com esse custo, às vezes é a indústria, mas mesmo assim é a cadeia pagando, tendo um custo, que às vezes identifica como custo isso mesmo, para homologação, para início e start de venda para uma indústria. Então a gente falou de auditoria em loco, auditoria remota, autoavaliação, você tem testes e análises laboratoriais. Em alguns casos, você pode mesclar um e outro, né? Um não substitui o outro, mas dependendo do risco, você pode exigir laudos laboratoriais. Se tem um histórico também, que nem a Fernanda comentou muito bem, diante da inspeção de recebimento de produto, ou mesmo que você não tenha uma inspeção de recebimento, mas que você mantenha histórico de problemas, não conformidades e devoluções. Com base nisso, e dependendo do tipo do problema, você pode, aquele que você fazia uma autoavaliação, fala assim, puxa vida, eu preciso entender, até para voltar uma informação para o meu fornecedor, eu vou lá e eu vou fazer uma auditoria em loco para verificar o que está acontecendo com esse fornecedor que está tendo problema. Às vezes pode ser não só nele, mas pode ser um problema na cadeia logística, e aí você consegue realmente mapear tudo isso. Então, assim, são várias ferramentas que a qualidade pode utilizar-se e muitas das vezes você pode escolher isso que não realmente onere muito o seu processo de gestão. Porque depois, como bem a Fernanda disse, não é só homologação, né? Então, tá certo, fui lá, homologuei meu fornecedor, seja por documento, a gente esqueceu de falar de gestão de documentos. Então, fora autoavaliação, você pode fazer uma homologação de fornecedor apenas por documentação. E isso é muito comum para fornecedores de baixíssimo risco, aqueles que não afetarão nem a sua cadeia produtiva, ou também não afetará e não trará nenhum risco para o seu produto diretamente, né? Então, assim, feito tudo isso e mesclando todas essas ferramentas, você consegue implementar para que depois, como a Fernanda disse, a questão do monitoramento. Então, uma coisa é a homologação, a outra coisa é a manutenção desse fornecedor. E principalmente se ele apresentou em algum momento não conformidades que precisam ser tratadas. Como é que você vai monitorar, até para um bom projeto de gestão de fornecedor, inicia não sendo punitivo, né? Mas sendo provocativo no que diz respeito a quê? Vamos desenvolvê-los, porque de repente, se você só quiser certificação BRCGS para todos os seus fornecedores, talvez você não tenha tantos fornecedores assim no Brasil, né? Então a gente sabe também das características do nosso país, muito embora seja um país com um DNA de produção de alimentos, é o celeiro do mundo, exportador e tudo mais, a gente carrega também esse desafio. Então, para que depois a gente possa ter a manutenção e monitoramento de indicadores para a gestão completa de tudo isso. E aí eu sei que, falando de gestão de indicadores, a gestão de risco propriamente disso, e monitoramento de todas essas informações, a Fernanda gosta bastante de falar, porque na avaliação de desempenho você controla tudo isso, né? Na avaliação de desempenho do fornecedor, você traz todos esses indicadores, seja da qualidade do produto, seja do fornecedor em si, né? Mais ou menos isso. Posso complementar, Nicolas? É isso, claro. E sobre as ferramentas, né, para homologação de fornecedor, né, o critério, falando em indústria de alimentos, né, você pode ter como um critério inicial obrigatório uma certificação, como o Nicolas falou, BRCGS, FSSC 22000, uma IFS Food,
né? Então, esse é o primeiro critério. O fornecedor não tem. Como a gente trabalha aqui na Seara, né? O fornecedor não tem isso daí. Então vamos fazer uma auditoria. Claro, se ele for de baixo risco, posso fazer uma autoavaliação. Se ele for de alto risco, eu vou fazer uma auditoria em loco. Ou eu vou fazer, ou um prestador de serviço terceiro vai fazer. E falando nisso, quando você faz uma auditoria, você também pode definir o critério, definir uma nota de corte. Se o fornecedor for nota, nós temos aqui, excelente. Eu posso considerar que esse fornecedor, se ele foi excelente por 2 anos consecutivos, ele se torna um fornecedor que eu vou avaliar depois de 3 anos. Porque, por exemplo, nós somos BRC. Então, a BRC exige que nós tenhamos a avaliação dos nossos fornecedores no máximo 3 anos. Então, nós pegamos e esse fornecedor, que é um excelente, foi 2 vezes seguidas excelente, nós colocamos ele para 3 anos. Se ele foi aprovado com observação, daí ele é anual. Então, tudo isso você pode definir como um critério para você não avaliar todo ano. Que, por exemplo, pode ser a pessoa mesmo que vai lá fazer as auditorias. Imagina que se tivesse que ser eu e o time da Seara ir em todos os fornecedores. Nós íamos talvez ter que definir critérios, né? Como fazer isso. E acho que isso é uma forma bem boa. Autoavaliação, ou só a inspeção, por exemplo, quando a gente falar de outras empresas, não sei se podemos ter outras empresas aqui, mas eu posso definir um critério de ter uma certificação ISO 9001, que já é uma certificação de qualidade, que já vai ter um controle, um monitoramento. Ou empresas que são mais, por exemplo, que tenha um processo mais simples, pallet. Você não vai precisar fazer uma auditoria numa empresa de pallet, né? Tu vai ter que acompanhar o fornecedor, ter que ver se tem não conformidade, vai verificar, por exemplo, nós temos na inspeção de recebimento, ver se está cumprindo o padrão, a especificação técnica. Então, isso são coisas muito importantes, né? Que a gente olha, né? Então, está cumprindo aquilo que foi previsto, que está, no nosso caso, especificação técnica, está atendendo ao requisito. Não é uma regra única e é vivo, né, Fernanda? Então, o tempo todo precisa estar reavaliando, precisa estar entendendo, o P&D põe um produto novo, aí tem uma nova cadeia de fornecimento, tem que reentender tudo isso, mapear de novo, entender como vai ser o programa, acho que isso é muito válido. E outro ponto interessante, gente, é o seguinte, claro que o que é mais comum e que é a nossa realidade hoje dessa conversa é a gestão de fornecedores para a segurança do alimento. Mas a gente já vê, e tem acontecido muito também, gestão de fornecedores para sustentabilidade, para a área social, e para outras cadeias. Agora, a União Europeia acabou de lançar uma lei que quer saber se teve desmatamento na sua cadeia de fornecimento. Nada mais é do que uma gestão de fornecedores. Por quê? Eles mapearam os países, alto, baixo e médio risco, avaliando o desmatamento nesse caso, e começaram a pedir informações sobre cada país que eles estão comprando. Então, assim, o conceito de gestão de fornecedores é qualquer fornecimento que você está usando. Então, a área social é uma área muito importante, que vem crescendo cada vez mais. Então, peraí, eu estou comprando de quem? Como está sendo feito isso? Como está sendo produzido? Eu estou comprando de onde? Está alinhado com as melhores práticas sustentáveis que o mundo está buscando? E o tema que já é mais, ainda bem, né? Mas já é bem difundido, que é de segurança do alimento. Que talvez foi o que puxou essa fila, porque de fato a gente está falando de risco para a nossa saúde, para contaminação e etc. Né? Então, olhem gestão de fornecedores, independente do produto final que a sua fábrica está saindo da sua fábrica, tudo envolve gestão de fornecedores, desde uma fábrica de automóveis até um frigorífico, uma indústria de panificação, uma indústria de couro, uma indústria de carne e por aí vai. Então, acho que esse é o ponto de visão. Então, você que está nos assistindo, às vezes, nossa, mas eu não sou da área de alimentos, mas você tem gestão de fornecedores. A SBCert tem gestão de fornecedores, a SBCert tem fornecedores. Então, todo mundo tem fornecedor e todo mundo precisa mapear seus fornecedores, gerir eles, estar próximos, avaliar e também metrificar, né? A Fernanda trouxe, até Fernanda, fique à vontade se você quiser complementar as métricas que a gente usa para garantir que esses fornecedores nossos estão alinhados com o que a gente espera e alinhado com o que eles atingiram. Então, se eu tenho um fornecedor que vem graduando muito bem segundo o programa que eu desenvolvi, talvez eu possa esticar um pouco mais o período de avaliação, talvez eu possa mudar um pouco. Então, eu acho que esse é um tema importante.
principalmente no país que estamos, que é um país de muito, é o país do fornecimento, né? Nós somos o fornecimento do mundo. Então nós temos que entender bastante sobre gestão de fornecedores, entender que estamos imersos, ou estamos comprando de fornecedores, ou estamos tendo fornecedores. Então acho que esse é um tema muito relevante, que precisa de ferramenta, precisa de muito conceito, precisa de muito entendimento da sua realidade e do que a gente precisa atingir como regra geral. E é muito importante, às vezes a gente olha a Seara, a gente olha grandes empresas e fala, nossa, mas eu estou longe disso. Mas é importante olhar, é importante enxergar e tentar extrair. Não, eu acho que é o que a gente fala, né? Todas as empresas precisam ter, complementando o que o Matheus falou. E nós chegamos hoje, quando a gente olha os resultados de auditoria que nós temos em empresas menores, que as empresas maiores vão ter uma certificação, né? As menores, quando fazemos auditoria, a gente vê a dificuldade mesmo. Vários são pontuados negativamente em gestão de fornecedores. Não ter um processo de gestão de fornecedores, não ter um controle sobre todos os fornecedores, ou ter parcial. Então, o quanto é importante isso, né? Independente do tamanho da empresa. Porque se você não controla a tua entrada do produto, o teu produto final vai sair com problema. Você vai ter perda, né, desperdício no geral, em relação ao que você vai ter. Né? E outra coisa, você falou das métricas, né, Matheus? Eu acho que é super importante você monitorar os indicadores do teu fornecedor. Vamos dar um exemplo. Nós aqui na Seara, nós temos 660, 670 fornecedores. Isso varia muito, porque entra fornecedor, sai fornecedor, né? Então, o que a gente tem? A gente tem que monitorar as não conformidades, principalmente deles, para a gente atuar em alguns fornecedores trabalhando num Pareto. Porque imagina que eu não tenho como trabalhar com. Só eu cuido principalmente da área de ingredientes, né? Tenho 250 fornecedores. Dos 250, se eu for trabalhar com todos eles todo mês, não tem condição, não tem como. Então, vamos trabalhar com as maiores ocorrências que nós temos, com as maiores incidências que nós temos, para a gente ir quebrando, né? Então, vai diminuindo a tabelinha ali do Pareto, né? Vamos trabalhando com os fornecedores X. Depois, beleza, esses aqui estão tudo bem, vamos trabalhando com outro fornecedor. Um tema maior, começa a chegar o verão, vai aumentando o quê? Inseto, né? Mosca. Então, vamos trabalhar com esses fornecedores, talvez preventivo. Como que eu vou trabalhar e vou atuar nessa parte de controle de pragas num momento onde o verão está começando a chegar? Né? Então, são coisas muito importantes que a gente tem para fazer a gestão e monitorar o fornecedor é extremamente importante. Senão não adianta você ter todo um critério e você não acompanhar como está sendo. Isso não vai trazer resultado para ti. Fernanda Zarte, queria te agradecer imensamente pela contribuição. Vocês viram, pessoal, que eu forcei ela para ela falar o que também deu errado. Eu fui aqui bem direto, então eu fico muito feliz e honrado que a gente conseguiu e está conseguindo participar nessa parceria com vocês, porque eu vejo como uma parceria e não tem fim, né? Porque não é uma auditoria única, é um processo de qualificação e gestão de fornecedores. Então, eu fico muito feliz, agradeço muito o espaço, agradeço muito a sua experiência compartilhada aqui. Sempre muito válido. Pessoal, a Fernanda está à disposição, ela é excelente, super aberta para tirar dúvidas, bater papo, chorar um pouco porque não está dando certo na minha fábrica, eu preciso de ajuda, só quero desabafar. Ela está à disposição. E Nicolas também, começando agora na gestão de fornecedores, é jovem ainda, entrou agora, está se qualificando ainda. Mas agradeço também, viu, Nicolas? Obrigado. Eu quero agradecer muito, né, o convite. Eu acredito que foi muito enriquecedor para várias empresas a gente compartilhar. O tempo é curto, né? A gente pensa que sempre vai dar tempo, mas a gente fala. Eu falei que eu falava bastante, né? Então eu avisei antes. Mas é um tema é um tema extenso mesmo, e é um tema muito importante, né, para as empresas. Então, eu agradeço muito por vocês terem me convidado, né, para participar desse evento. E eu só falo assim, como tu falou, Matheus, nós temos problemas? Tivemos problemas, mas isso faz parte de um processo. Todo processo você vai ter coisas, né, boas, coisas não tão boas, mas também nós vamos ter uma evolução, né, melhoria contínua.
Eu sei que para o ano que vem nós vamos ter outros desafios ainda de avaliação de fornecedor, né? Outras coisas que a gente vem conversando, né, Nicolas? Que vão melhorar o processo. Mas como nós estamos hoje, está muito legal. Tem problema? Tem, mas a gente trata, a gente trabalha junto, faz um plano de ação, define um prazo. Então, tudo isso é normal num projeto. Se você pegar um projeto e der tudo certo de primeira, gente, olha, parabéns. Depois me passa o case aí, porque sempre dá algum probleminha, porque a gente está lidando com pessoas, né? Então, são pessoas que trocam na equipe, tanto na nossa, como na da SPCert. Então, isso vai acontecer em todos os lugares, né? E a gente tem que estar disponível e para fazer as coisas acontecerem. Eu acho que o que fica final aí é não perder a motivação por nãos que você recebe, né? Continue persistindo na implantação que funciona. Não só de sistema, não só de fornecedor, mas de toda a qualidade, né? Porque a gente sabe que como qualidade a gente sofre bastante. Mas a gente persistindo e continuando ali, trabalhando junto, a gente consegue chegar num resultado final muito bom. E é isso, gente. Muito obrigada. Nicolas, Eu só tenho a agradecer também, né? Primeiro, trabalhar junto com a Fernanda, aprendizado absurdo, Fernanda, agradeço. Você foi muito elegante quando você falou assim, que o grupo é crítico, na verdade, exigentes e precisa ser, né? E isso fez com que a gente tivesse um desenvolvimento muito grande. É exatamente sobre isso, né? Quando o seu cliente puxa e te desafia. E é isso que a gente falou a todo tempo, a gente é o seu fornecedor de serviço, né, e solução. É exatamente o que a gente vem falando. Eu não tenho como não agradecer também esse meu amigo aqui. Quando a gente trabalha, gente, com pessoas leves, um ambiente leve, é isso, né? Então é isso o dia inteiro que vocês viram aqui. Então eu agradeço também ao Matheus, é um grande amigo. Eu queria agradecer cada colaborador aqui dentro do escritório. Tá todo mundo assistindo e estão mandando mensagem aqui pra gente. O áudio deu um ruído, falaram, já deram bronca na gente aqui a todo momento. Então, agradecer a todos os colaboradores que estão aqui no escritório. Só estão esperando a gente também para finalizar o quintou, como o Matheus disse. Então, agradecer a todos, agradecer todo mundo que participou. E realmente, o tema, ele é relevante, ele é muito importante e muito extenso mesmo. A gente poderia ficar aqui mais uma hora falando, ia ter mais coisas para a gente discutir, ia lembrar de alguma coisa que realmente, puxa, isso aqui é um desafio mesmo, né? Mas é isso. Então, agradeço a todos, uma boa tarde e já fico esperando o próximo para que a gente bata um papo aí sobre o tema.